Ariadne, pessoal, então vamos lá. A primeira academia, né, nesse formato de 45 minutos, onde nós vamos aprofundar os temas, como a própria Ariadne disse. Então, o tema aqui vai ser saúde. Ariadne, está mudando o slide? Sim, diretor, está sim. Perfeito. Então vamos lá. Como nós temos agentes do Brasil inteiro, então eu quero reforçar quem somos, né? Então a gente sempre fala que uma empresa precisa ter uma missão. Então, quando nós desenhamos a missão, escrevemos a missão da GTA, a gente colocou como garantir aos nossos clientes o melhor atendimento em qualquer parte do planeta, pela excelência e qualidade dos serviços prestados, gerando confiabilidade no relacionamento. Então vamos lá. Quem são os clientes que nós cuidamos? São os clientes de vocês. E quem é confiabilidade no relacionamento? É o nosso relacionamento com vocês. Então, uma empresa ela precisa definir muito bem a sua missão para poder agir e se posicionar no mercado, né? Visão, servir a qualquer tempo. Então, os problemas aparecem nas 24 horas do dia, né? E pelo mundo. Então, a nossa visão é que nós precisamos servir a qualquer tempo, né? E quais são os valores da GTA? Então, o cliente, nós razão de existir. Para nós, nesse formato, os nossos clientes são vocês que estão nessa sala, são os agentes de viagem que são os nossos clientes. E nós cuidamos dos clientes de vocês, né? Simplicidade, transparência no relacionamento e valorizar o ser humano. Então, esses são os valores da nossa empresa. E como o negócio principal, como core business, é cuidar de pessoas. Eu falo que nossa empresa ela tem uma expertise de 36 anos para cuidar de pessoas, né? Então, uma empresa de 36 anos de mercado, é uma empresa que só atua no B2B, ou seja, eu tenho 8 mil agências que eu me relaciono no Brasil. Então, isso eu quero reforçar para vocês, que a GTA não concorre com vocês, em nenhum momento eu concorro. Eu atendo vocês e para cuidar dos clientes. Eu não faço venda direta, né? Outro ponto, eu tenho uma base de mais ou menos 840 mil clientes que viajam pelo mundo, onde nós atendemos mais de 40 mil pessoas, tanto no Brasil como no exterior, e para isso eu preciso ter uma rede credenciada muito forte no Brasil e no exterior. Então, isso me dá a garantia de cuidar bem dos clientes de vocês, né? E para isso eu preciso ter uma equipe disponível 24 por 7, ou seja, 24 horas, 7 dias da semana, né? Então, o nosso call center, a nossa central operativa, tem atendentes bilíngues, eles vão organizar a telemedicina com scan facial, coordenar os atendimentos e orientar nos processos de reembolso. Então, essa é a GTA. Então, vocês que são os nossos clientes, vocês entendam que nós temos uma base muito forte, muito sólida para cuidar dos clientes de vocês, né? E aí eu falo que eu tenho dois meninos lindos, né? Para mim, eles são as pessoas mais lindas do mundo. Mas pais sempre acham os filhos mais lindos. Então, trazendo para o negócio da GTA, é quando você faz uma eleição e os agentes votam. Então, eu quero agradecer aqui, por quê? Porque vocês, da Bavi São Paulo, né, os associados da Bavi São Paulo, a Viesp, no estado de São Paulo, votaram por 17 anos consecutivos a GTA como melhor empresa de seguro viagem. Então, para nós é muito gratificante isso, né? Recebemos por 17 anos consecutivos essa premiação. O que eu sempre falo para a minha equipe, ganhar uma premiação, você tem uma responsabilidade enorme, porque você não pode deixar cair o atendimento para não ganhá-lo no ano seguinte, né? E aí nós ficamos muito felizes, porque em 6 de agosto do ano passado, a Intur, no summit dela lá em Curitiba, fez uma eleição no Brasil inteiro, onde vocês novamente votaram na GTA. E o meu representante aqui à direita, o Celso Tesser, com a Priscila, foram lá receber e representar a GTA. Então, obrigado aí pela votação e pela confiança. Então, para quem não me conhece, eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior, fiz pós-graduação em marketing, gestão na Getúlio Vargas, MBA em economia na USP, mais de 40 cursos de especialização. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: conhecimento nunca é demais. E nós que estamos na área de serviço, precisamos buscar conhecimento constantemente. Então, vocês estão nessa sala aqui por 45 minutos, que vocês vão pegar alguma informação que vai ser relevante no dia a dia de vocês, né? Então, eu falo que o perfil profissional me ajudou bastante, porque eu trabalhei no segmento corporativo em duas organizações, trabalhei numa operadora, tanto rodoviária quanto aéreo, fui diretor de um resort, né, hospitalidade, de uma associação de classe, e hoje diretor da GTA. Então, esse background meu me ajuda a entender as necessidades de vocês. Então, quando eu visito uma empresa corporativa, eu sei as dores que vocês têm. Quando eu visito um operador, eu sei as dores.
Então, o que eu sempre falo é que nós temos que ser parceiros, né? E o meu discurso em todos os meus treinamentos é que vocês que estão aí do outro lado, vocês vendem tudo que não é de vocês. Vocês vendem um hotel que não é de vocês, um avião que não é de vocês, um transfer que não é de vocês, um guia que não é de vocês, um seguro viagem que não é de vocês. O que que vocês têm que tomar muito cuidado? É eleger o melhor parceiro para garantir tudo aquela promessa. Então, eu, como diretor digital, estou prometendo serviços para cuidar bem dos clientes de vocês. Então, na confiança profissional, você tem certeza que seu cliente vai viajar protegido, né? Então, eu sempre digo, quem trabalha no setor de serviço tem que escolher muito bem os seus parceiros, né? E quando eu olho para vocês, né, eu até falo para minha equipe, né, vocês precisam entender muito bem de seguro viagens, mas o agente de viagem ele tem que entender muito de muitos itens, né? Documentação, visto, vacinas, orientar o passageiro quantas horas chegar antes no aeroporto, os procedimentos nos aeroportos, regras de bagagem, hotelaria, regime de pensão. Quando vem de um cruzeiro, quais são as regras do cruzeiro? Gente, o cruzeiro espera alguém se alguém chegar atrasado no porto para embarque? Não espera. Então, essas dicas o agente de viagem tem que orientar muito bem o seu cliente, né? Nós estamos falando também de as regras de bilhete aéreo, né, que vocês vendem, tem bilhetes não reembolsáveis, transfer in-out, passeios. Quando vocês vendem roteiro, detalhar o que o cliente vai ver nesse roteiro, protocolos de segurança e bem-estar do cliente. Então, quando a gente fala de bem-estar do cliente, aí entra o produto seguro viagem, né? Que é justamente feito para situações de urgência e emergência. Então, vocês perceberam que vocês têm que entender muito. Então, por isso que eu falo que o agente de viagem ele tem que ler bastante, ler os veículos do mercado para saber quais são as novidades, quais são as mudanças de regra. Muitas vezes a liberação de um visto de um país faz com que o brasileiro passe a viajar mais para esse destino, mas quais são as regras para entrar naquele país? Então, são detalhes que vocês precisam saber, né? Então, quando a gente olha o mundo do seguro viagem, que eu já estou nele há 20 anos, é um seguro monstruoso, né? Então, é um produto, é um serviço monstruoso. Então, a gente fala que o seguro viagem expandiu, né, 11,66%, com arrecadação de 390 milhões de janeiro a maio, né, de 2025, comparado com o ano anterior. Quando a gente olha esse número numa visão anual, nós estamos falando de 1 bilhão e 12 milhões de receita. Então, a gente está dizendo o seguinte: é um produto que realmente hoje o agente de viagem tem a preocupação de oferecer para os seus clientes. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, vocês acham que 100% dos agentes oferecem o seguro viagem para os seus clientes? A resposta vai ser não. Ainda tem muitos brasileiros que estão viajando desprotegidos, né? Por desconhecimento, muitas vezes esquecimento do agente. Eu sempre digo que um vendedor precisa ter um script, né? O que que você vai ter no seu script follow-up para garantir que você faça um bom atendimento, né? Então, o mundo do seguro viagem é um mundo monstruoso, os números são parrudos, né? E quando nós olhamos remuneração no mercado, hoje, percentualmente, é o produto que mais remunera, né? Então, quando a gente vê esse produto seguro, a gente tem que entender que tem um órgão regulador. Não pode entrar no mercado de seguro qualquer um. Não existe aventureiro no mercado de seguro viagem. Por quê? O seguro tem um órgão regulador que é a SUSEP. Então a gente está dizendo que qualquer empresa, qualquer seguradora que queira atuar no mercado de seguro vai ter que criar seus produtos e pedir a permissão da SUSEP ter a aprovação. Então a gente fala que tem que ter uma seguradora e tem o distribuidor. Então a GTA hoje tem todos os planos regulados pela SUSEP e distribui através de vocês, agentes de viagem. Então o que a gente fala é que esse mercado é muito regulado, né? Então por isso que a gente fala que o posicionamento da empresa tem que estar sempre dentro das regras da SUSEP. Então quando a gente fala de um bilhete de seguro viagem, pessoal, no começo, há 20 anos, o pessoal vendia no sentido assim, ó, compra o seguro que resolve tudo. Errado, a frase está errada. O seguro viagem não resolve tudo. O seguro viagem eles têm regras, né? Então a gente fala que o seguro viagem, o papel dele é para cuidar do cliente que viaja pelo Brasil e para o exterior numa situação de urgência e emergência. Acontece urgência e emergência numa viagem? Acontece, pessoal. Então aí é que entra o seguro viagem. Então a gente fala que o seguro viagem, exatamente, ele monta uma estrutura mundial para que se aparecer uma situação de urgência e emergência, o seu cliente vai ter este suporte, né? Então, como a Ariadne falou, nós dividimos
em 8 temas, como saúde, transporte, jurídicos e serviços, bagagem, financeiro, serviços especiais, portfólio de planos e ferramentas. Porque tudo isso está dentro do produto que vocês vendem para o cliente, né? Então, se a gente tiver que explicar tudo isso aqui, a gente demoraria 4, 5 horas. E hoje, o que eu entendo é que nós, seres humanos, temos um tempo de atenção a um assunto e percepção e absorção. Então, 45 minutos, vamos falar e você vai absorver, né, num formato melhor. Então, hoje a gente vai falar de saúde, né, aonde eu recomendo sempre que vocês venderem um produto de seguro viagem, vocês sempre olhem essa cobertura de despesa médica hospitalar. Por quê? Porque esta é que realmente pode causar um dano maior ao seu cliente se você vender o produto de baixa cobertura. Então, dentro da saúde, o que que a gente fala que tem dentro do produto? Despesa médica hospitalar por evento, despesa médicas pelo Covid, gravidez, mulheres até 40 anos até a 32ª semana, prática de esporte amador, atendimento a doenças pré-existentes, despesa odontológica e despesa farmacêutica. Então, olha quanto tem dentro de um produto seguro. Então a gente fala, por que vender um seguro viagem, né, pessoal? A gente fala que é para proteção de quem? Do passageiro, a proteção da família que fica e a proteção para vocês, agências de viagem. Então eu falo que um atendimento bem feito não vai gerar prejuízos para a agência. Um atendimento mal feito vai gerar um prejuízo para a agência, né? E a gente fala de imprevistos, né? Então aqui eu vou colocar alguns imprevistos que normalmente acontecem numa viagem. Então, se a gente pensar em um acidente, uma hospitalização, né? A situação de enfermidade, né? Baixa imunidade, a pessoa fica doente. A pessoa vai para um local e quer experimentar a comida local e passa mal, intoxicação alimentar, né? Questão de perda de bagagem, danos à bagagem, repatriação sanitária, que pode ser através de uma ambulância aérea, uma ambulância UTI, uma classe executiva. Então, tudo isso vocês entendem o que pode acontecer com o cliente de vocês. Então, quando vocês oferecem um seguro, ele tem por trás uma condição geral. Então, por isso que a gente, quando eu falei que não cobre tudo, é porque existe uma regra, né? Existe uma condição geral. Então, quando você entra no meu site, no rodapé, você clica aqui no botão Condições Gerais e você vai clicar na condição geral ISA, válida a partir de 23 de janeiro, né? Em português. Quando você clica aqui, você vai ter toda a regra do que cobre e também as suas exclusões. Então a gente fala que o produto funciona desde que siga-se as regras da condição geral. Então, o que que é urgência e emergência, né? Então, a gente fala que vamos primeiro falar do conceito de urgência e emergência. A emergência é uma situação que o segurado necessita de atendimento imediato, pois existe risco de morte. E já a urgência é uma situação em que o segurado necessita do atendimento e não caracterizado como emergência, ou seja, podendo aguardar, né? Então, esse quadrinho aqui diz o seguinte: a pessoa ligou para a minha central e o estado dele é de emergência, a gente vai indicar para um hospital e com certeza, se tiver 10 pessoas na fila, ele vai furar a fila e vai ser atendido, porque é uma solução imediata que corre risco de vida. Mas se for uma situação de emergência, ele de repente vai entrar nessa fila de 10 e vai demorar aí até 60 minutos, 1 hora e meia para ser atendido, né? Então, este é o conceito. E quando você vai aqui no hospital no Brasil, você passa por uma triagem, né? Então, a triagem, ela define exatamente as cores, né, que o seu cliente vai ser atendido. Então, muitas vezes o cliente tem a percepção de que, eu comprei um seguro, vou ligar para a GTA e você atendido em 5 minutos. Não, eu posso organizar o atendimento do seu cliente em até 60 minutos. Mas quem vai definir o tempo de atendimento numa clínica ou no hospital é a triagem, né? Então a gente tem que deixar isso claro, por quê? Porque muitas vezes o cliente reclama que está demorando o atendimento no hospital, mas isso foge à alçada da GTA. Quem define isso, o quê? É o pessoal da triagem, né? Então vai depender muito do estado que ele se encontra e qual foi o diagnóstico que as enfermeiras deram para ele, né? Então, vigência, pessoal. Período de tempo durante o qual o seguro cobre os riscos do segurado, nos termos das condições gerais. Então, a vigência quer dizer o seguinte: vamos pegar o exemplo aqui, ó. O seu passageiro vai para Paris. Ele vai no dia 10 e volta no dia 19. Vamos ficar atentos ao pouso dele aqui em Guarulhos no dia 19. 17h20. Então,
Vocês vão lá no meu site e vão fazer uma cotação do dia 10 ao dia 19, de 10 dias, que ele vai pagar no produto Euromax em dobro, com a cobertura de US$ 160 mil por apenas R$ 73,50. Beleza. Esse é o padrão que todo mundo faz. Agora, o consultor que realmente entende que pode ocorrer um atraso em Paris, pode ocorrer algum problema lá em Paris que o avião chegue aqui atrasado, aí, qual que é a minha recomendação? Emita um dia a mais. Ou seja, você pode emitir de 10 a 20, que o seu cliente vai estar protegido até as 23h59 do dia 20. Gente, por um dia ele vai pagar um adicional de US$ 7,35. Qual que é essa primeira dica que eu estou dando? É para vocês não terem o estresse do cliente ligar dia 19 e falar assim: olha, recebi um comunicado aqui da companhia aérea que o meu voo vai sair, eu vou chegar no Brasil dia 26 da manhã. Se você entender que você tem que ou pedir autorização para a nossa seguradora para emitir um dia a mais, ou você emitir um dia a mais. Por quê? Porque a gente está falando que o seu parceiro pode ficar doente no dia da volta, e quando ele chegar em Guarulhos, ele pode ter a mala extraviada, né? Então a gente fala que são benefícios que ele pode utilizar lá por uma situação de saúde e quando ele pousar aqui, uma situação de bagagem. Então a primeira dica é vocês avaliarem que momento que o seu passageiro pousa aqui no Brasil, né? Então a gente fala que o objetivo do seguro viagem é exatamente esse, ó. Esse seguro tem por objetivo garantir a indenização do segurado e seus beneficiários de forma de reembolso ou prestação de serviço. Pô, Gelson, mas o meu cliente pode desembolsar dinheiro? Pode. Que acontece, pessoal? O seu cliente, ele pode estar num lugar, vou dar um exemplo aqui, esse roteiro aqui, ó. Seu cliente vai para Frankfurt, na Alemanha. Só que ele vai se hospedar numa cidadezinha chamada Hutzhain, que fica a 64 quilômetros, ok? Então ele liga para minha central e pede o atendimento. Minha central vai pedir o nome do hotel dele para buscar um prestador para indicá-lo. Se nessa cidade pequenininha eu não tiver prestador, a SUSEP me autoriza a agir por reembolso. Então ela vai falar assim: meu senhor, nós temos duas alternativas. Eu tenho um hospital lá em Frankfurt, que o senhor pode se dirigir lá e eu vou mandar a garantia de pagamento para o hospital. O senhor vai ter todo o atendimento, eu mando o pagamento, o senhor não paga nada. Ou, se o senhor não quiser esse incômodo de se deslocar, o senhor pode procurar uma clínica ou hospital aí na cidadezinha, ter o atendimento e entrar com um pedido de reembolso. Então, pessoal, é usual também agir por reembolso, né? Se nós imaginarmos que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, eu não consigo, na minha central operativa, ter 5 mil hospitais credenciados. Os pontos turísticos, sim, nas principais cidades, sim, mas se a pessoa estiver numa cidade pequenininha, de 3 mil habitantes retirada, de repente, eu não tenha um hospital ou clínica. Mas, como eu disse, a SUSEP permite esse reembolso. Então, é só para, de repente, vocês entenderem. Se o seu cliente estiver numa cidadinha muito remota, pode ser que o atendimento dele seja feito dessa forma. Nós indicamos um hospital ou o cliente age por reembolso. Então, seguro viagem não é seguro saúde. Todas as empresas que vocês pegarem a condição geral vai ter essa frase: o seguro viagem não tem por objetivo garantir o indivíduo que residam temporariamente no exterior, visa exclusivamente garantir viagem de turismo, negócios ou estudantes, fora do seu estado ou território. Então, a gente fala que o seguro viagem não é seguro saúde, né? Então, o que acontece que eu percebo? Tem pessoas que compram o meu produto, liga para minha central e fala: olha, eu queria marcar uma consulta. Sabe qual é a resposta da minha central? Fala assim: meu senhor, o senhor está sentindo algum problema? O senhor está passando mal? Não, quero fazer uma consulta. Infelizmente, nosso produto não foi feito para marcação de consulta. Então, infelizmente, eu estou fechando o seu. Porque as pessoas acham que compram seguro e pode fazer tratamento lá fora, pode fazer exame. Não, gente. Quando eu falo que é urgência e emergência, a pessoa está passando mal, aí sim ela vai me ligar e automaticamente a minha equipe tem até 60 minutos para organizar esse atendimento. Então, marcação de consulta não cobre. E tem pessoas que acham que o produto é feito dessa forma. Então, o que a gente fala é que a garantia de despesa médica hospitalar no exterior é justamente para a despesa médica hospitalares odontológicas ocasionados por acidente pessoal ou enfermidade súbita e aguda. Então, por isso que eu digo que o momento que o seguro atua, a minha central sempre vai estar perguntando: mas qual a dor que o senhor está sentindo? Para quê? Para exatamente ver qual é o especialista que nós vamos indicar.
né? Então, marcação de consulta não funciona. E aonde a gente escuta muito isso, gente? Pessoal de intercâmbio. As pessoas vão fazer intercâmbio, ficar 6 meses fora e as pessoas acabam até arrumando emprego para arrumar dinheiro no exterior. E aí, de repente, liga e fala: eu quero marcar uma consulta para amanhã, porque eu trabalho. Minha central não vai organizar isso, pessoal. Então, voltando a despesas médicas hospitalares, né? A gente fala que o produto é por evento. Então, quando você emite uma apólice da GTA, vai ter lá, entre parênteses, por evento. Então, no mercado de seguro viagem, você tem dois formatos, né? O por evento e o global. Então, vamos explicar o que é por evento aqui, pessoal. Então, vamos lá. Você mandou uma passageira viajar, ela está caminhando na rua e você emitiu o nosso Euromax em dobro. Então, ela tem uma garantia de 160 mil dólares. E aí que ela escorregou e quebrou a perna. O que que a gente fez? Mandamos uma garantia para o hospital de 160 mil e a conta ficou 20 mil dólares. Porém, essa pessoa vai ficar um período de 30 dias. E aí, o que que aconteceu? Ela comeu alguma coisa e pegou uma infecção alimentar. Aí ela voltou, abriu um chamado, voltou para o hospital para a gente garantir o atendimento dessa infecção alimentar. Qual que é a garantia que a minha central manda para o hospital? Novamente, 160 mil dólares. Por quê? Porque quebrou a perna é um evento e infecção alimentar é outro evento, ok? Então, nesse caso, a gente mandou 3 mil dólares para garantir o atendimento dela nessa infecção. Mas o que que aconteceu? No 20º dia, ela começou a ter muita dor na perna que ela quebrou. Então, ela voltou para o hospital para tratar do primeiro acidente. Como não é um outro evento, é o mesmo evento, qual a garantia que eu mandei para o hospital? 140 mil. Mas, Gelson, mas por que 140 mil? Porque no primeiro atendimento, ela gastou 20 mil dólares. Então, vocês perceberam que isso gera uma tranquilidade para o cliente, porque esse formato por evento, ele gera uma maior proteção para o seu cliente, né? Então, eu sempre digo, quanto maior a cobertura médica hospitalar que você oferecer para o seu cliente, melhora é a melhor cobertura, ou seja, você está protegendo esse seu cliente. Então, nessa situação aqui, ó, ela quebrou a perna, infecção alimentar e teve que retornar por um problema do primeiro atendimento. Então, aqui, então, vocês veem qual é o formato do por evento. Então, a garantia, né, despesa médica hospitalar, né? Esta cobertura consiste na indenização limitada ao capital segurado. Então, capital segurado é o valor da cobertura. E vocês perceberam que eu coloquei ali o número da página? É onde vocês podem encontrar tudo que eu estou falando aí nas condições gerais. Então, se você vende para o seu passageiro 36 mil dólares, então, se ele der entrada no hospital, eu vou mandar 36 mil dólares. Se você vender 350 mil dólares, eu vou mandar a garantia para o hospital 350 mil dólares. Então, a cobertura é limitada ao capital segurado, na forma de reembolso ou prestação de serviço das despesas médicas hospitalar ou odontológica, né, justamente por uma situação de acidente pessoal, enfermidade de súbita e aguda, né, que é urgência e emergência. Então, ó, esta cobertura cobre esse episódio de crise ocasionada por doenças pré-existentes ou crônicas quando gerado quadro clínico de enfermidade urgente. Então, o que que a gente fala numa situação dessa, gente? A questão da pré-existência, o papel do seguro viagem nesse momento é a estabilização do quadro clínico do segurado, né? Então, a pessoa tem um problema de pré-existência, ele vai ser atendido e nós vamos estabilizar a questão desse cliente, que lhe permita continuar a viagem ou retornar para sua residência, né? E não há cobertura para continuidade e controle do tratamento. Ou seja, se a pessoa tem uma doença que precisa de tratamento, nós não vamos pagar pelo tratamento. O papel do viagem é somente para o quê? Estabilizar a doença deste cliente. A questão do Covid-19, então, também, né, dentro da cobertura médica hospitalar, tem o atendimento ao Covid-19. Então, em caso de despesa médica hospitalar do segurado devido ao diagnóstico de Covid-19, ocorrida no período de viagem previamente determinada e uma vez constatada a saída do segurado da sua cidade ou país de domicílio. Então, o seu cliente tem esta cobertura. Dentro da despesa médica hospitalar, também temos o quê? A gravidez, pessoal. Gravidez, quais são as regras para a gravidez? Então, limitados a mulheres até 40 anos de idade,
para embarcar até a 28ª semana, e da 26ª à 28ª, ela tem que ter um laudo do médico autorizando o embarque, tá? E o atendimento de urgência e emergência até a 32ª semana. Então, esta é a regrinha para a gente cuidar de uma grávida que passe mal dentro do Brasil, viajando pelo Brasil, ou no exterior, né? Vamos pegar um caso aqui. Eu gosto de usar muito casos que foram publicados na mídia porque é real. Então, o que que a gente percebeu? O ator, né, Gerson Bremer, faleceu, né? E a filha dele, Ana Luísa, de 33 anos, tendo que vir no enterro, só que ela estava grávida de 9 meses. Ela não conseguiu pegar o avião. Nenhuma companhia deixou ela entrar no avião. Então, o que ela teve que vir? Por meio terrestre e um trajeto de 18 horas. Então, vocês percebam que transportadoras marítimas, aéreas, têm as suas regras para grávidas. Então, a gente está dizendo que vocês, quando vendem um pacote para uma grávida, vocês têm que tomar muito cuidado com a regra de cada companhia aérea, porque não é a mesma. Então, cada transportadora cria a sua regra. Então, nesse caso aqui, ela não conseguiu entrar num avião, né? Então, o que a gente fala é que assim, ó, as empresas que operam cruzeiros têm restrições para grávidas mais rígidas até que as companhias aéreas. Dificilmente o navio permitirá o embarque de uma mulher grávida de mais de 28 semanas. Algumas operadoras são mais restritas e só permitem o embarque até 21 semanas. As empresas exigem uma carta de autorização do médico especificando o tempo de gestação para permitir o embarque. Como as restrições mudam muito de empresa para empresa, informe-se direitinho, né? Porque se você entrar. Ontem eu naveguei no site da Latam, da Gol, cada uma tem uma regrinha. Então, eu tive um caso com uma amiga minha, a Cláudia, não sei se ela está aqui nessa sala, mas ela me ligou, porque ela vendeu um pacote, Réveillon em Cruzeiro, só que ela não se atentou à quantidade de semanas, porque a pessoa estava grávida na hora que ela vendeu o pacote. Só que lá no Porto de Santos não deixaram ela entrar. Por quê? Porque ela já tinha ultrapassado as regras de semanas da companhia de cruzeiro. Então vocês percebam que, olha, até fazer uma venda para um casal onde a mulher está grávida, vocês têm que se preocupar em saber, meu, você está com quantos meses de gravidez? Aí você tem que olhar e fazer a conta no embarque dela, quanto que ela vai ter, né, de semanas e ver que companhia é que você está vendendo para pegar a regra ali para vender de acordo. Vocês perceberam quanto detalhezinho? Então, isso daqui no final gerou um estresse. Ela perguntou se a GTA tinha algum benefício, né, de cancelamento. Eu falei que não, não por esse motivo específico, né? Então, isso daqui é uma dica, né? Então, assim, nós cobrimos a questão de gravidez. Então, na página 35, a gente fala que partos decorrentes de acidente pessoal ou de enfermidades provocadas por doença, o limite de gastos decorrentes da internação e de tratamento de gestante será limitado a 30 dias, né, de diárias hospitalares. Então, se ela tiver uma diária, vamos dizer assim, ó, 160 mil, eu vou garantir até 30 dias de hospitalização dessa mulher. E quando a criança nascer, o bebê também tem 30 dias de cobertura dentro do DMH da mãe. Tá? Então, a gente cuida da mãe e também cuidamos do bebê. Então, por isso que vocês perceberam que é importante vender altas coberturas numa situação de uma pessoa que esteja, de uma mulher que esteja grávida, não vendam baixa cobertura, porque depois lá na frente vai ser dividida a cobertura entre o bebê e a mulher, a mãe, né? Então, estudo de caso, né? Eu gosto também, já falei sobre o estudo de caso, sobre relatar, e até mesmo vários agentes que eu visitei esse ano falou, eu vou começar a usar isso para falar para o cliente que não quer. Então, veja uma situação dessa. Família da moradora de Rio Grande do Sul, internada em estado grave na República Dominicana, pede ajuda para trazê-la ao Brasil, né? Então, ó, ela contraiu uma pneumonia durante a viagem a Ponta Cana. A família já gastou cerca de US$ 40 mil no hospital. Então, o que a gente está dizendo aqui? Eu vou dar um spoiler, porque esse não é o tema dessa sala, mas esse cara, o marido, não quis gastar com o agente de viagem no seguro viagem. Falou que ia viajar com o cartão do seguro, o seguro do cartão. E não funcionou, gente. Por quê? Teve que fazer vaquinha para pagar a conta do hospital e depois para trazê-la no Brasil. Mas esse tema vai ser falado na parte de transportes. Mas quando a gente pega esse caso no tema de saúde, despesa médica hospitalar, olha que interessante. Se ele tivesse feito um investimento de 452,48 para o casal, ele teria US$ 36 mil para pagar essa conta hospitalar.
Se ele fizesse um investimento um pouquinho maior de 572,52, US$ 45.000, ou seja, eles não teriam um custo zero, né? Se tivesse feito do Prata L, nós pagaríamos 36 e ele pagaria 4.000. Se ele tivesse feito o Diamante, nós pagaríamos os 40.000 e ele não pagaria nada. E se ele fosse um cara que percebesse valor no seguro viagem, faria a compra dos 627,93 para o casal, num produto de 10 dias, gastando, tendo uma cobertura de 160.000. Então, vocês perceberam que no final, essa economia que ele quis ter gerou um grande prejuízo financeiro nele, né? Para a família e para ele. Então, a gente está dizendo que quando você tem uma situação de uma viagem, você tem que, como consultor, falar assim: olha, mas você já viu as regras do seu cartão, tudo? Mas aqui a gente está demonstrando o seguinte: o grande problema foi uma conta de 40.000, e qual que seria o investimento esse casal teria que fazer para não sofrer isso, para não passar por isso? Eu faria o investimento de 627,83, US$ 160.000 para cada um. É muita cobertura por um valor muito baixo, né? 627,93 para o casal. Caso 2, estudo de caso 2, gente. Hoje, o que que a gente percebe, né? A gente percebe que hoje os jovens, né, putz, com um celular na mão, eles entendem que pode, né, fazer de tudo na vida, mas pode, realmente pode. Mas veja, esse caso aqui, uma influenciadora digital, ela é mordida por um macaco na Tailândia e gasta 7.000 com tratamento contra a raiva. Então, o que que a gente percebe aqui? Que ela atravessou o planeta sem a proteção do seguro viagem. Ou seja, se ela fez no smartphone a compra do bilhete do hotel, cara, ela esqueceu do seguro viagem. E realmente, se nós pegarmos uma pesquisa aqui no Brasil, a gente percebe que nem 40% de brasileiros que viajam com seguro viagem, ou seja, muita gente desprotegida, né? Então, a gente fala numa situação dessa, ela salva vidas. Se ela tivesse comprado com uma agência de viagem, com certeza o agente que teria oferecido, ela não teria passado por isso. E a gente fala de investimento, né, pessoal? Eu estou pegando dois produtos aqui só para vocês terem uma ideia, de uma 30 dias, né? A região que ela foi, ela teria feito um investimento de R$ 569,99 para ter US$ 36.000 de cobertura. Ou seja, ela não gastaria nada desses R$ 7.000. E se ela quisesse uma proteção maior de 84.699,30, ou seja, a gente está dizendo que o investimento é muito baixo para quem vai ficar 30 dias do outro lado do planeta, né? Então aqui é uma questão de percepção de valor. E nossos planos, todos os nossos planos têm a cobertura de esporte amador, tá? Então, a gente fala que hoje tem turistas brasileiros que vão para vários lugares, vão esquiar, vão jogar bola, andar de bicicleta. Qual que é a regrinha nos nossos produtos, tá? Nós cobrimos esporte amador, ó, não pode ter remuneração. A pessoa não pode participar de um campeonato que vá ter uma remuneração no final, que vai ter uma premiação em dinheiro. Ou seja, ele está indo para fazer uma prática de esporte a lazer. Então, esse é o ponto. Por quê? Na visão da seguradora, quem vai fazer um esporte a lazer, o risco é menor. Mas quem vai disputar, o cara vai fazer de tudo, vai se quebrar para poder ganhar. Então, aí, lá na parte da sala de planos, nós vamos ter um tema de produtos, e lá vai entrar a prática de esporte profissional. Eu não vou falar dela aqui hoje, mas eu só reforço que todos os planos da GTA têm a prática de esporte amador. Tá? Uma coisa que o brasileiro faz muito, esquiar, né, aqui na Argentina, no Chile, então, aqui eu estou fazendo uma cotação de uma viagem de 8 dias, que normalmente o pessoal compra o pacote de domingo a domingo, sábado a sábado, vai lá para esquiar. Então, se ele levar um plano prata com uma cobertura de 36.000, o investimento dele é 221,34. Mas se ele quiser uma cobertura de 160.000, 304,34. Mas se ele quiser 350.000, 945,54. Então, para quem vai esquiar, gente, eu vou te falar, é muito barato esse investimento para quem vai correr risco. Eu já fui esquiar e vou falar, não é fácil. E realmente acontece muito acidente lá nas pistas, tá? Então, colocar uma proteção para o seu cliente que vai esquiar, isso é primordial. Pré-existência, né? Então, a gente fala de pré-existência. Então, o que a gente fala é que nosso produto atende à pré-existência. Quando você pega o nosso bilhete, né, o bilhete de seguro, tem uma frase lá que diz:
A cobertura de DMH, despesa médica hospitalar, inclui gravidez, prática de esportes e condições pré-existentes. Porque muitos clientes falam para vocês assim, pô, mas aonde está escrito que o GTA cobre isso? Então, vocês podem olhar, tem essa frase, né? E ela deixa muito claro que nós cobrimos. Então, você pode responder para o seu cliente, não, tá aqui, ó, tá escrito no seu documento, no seu bilhete, que a GTA cobre a gravidez, prática de esporte e condições pré-existentes. Quando a gente vai para a pré-existência, imagina que esse cara aqui está em Paris. Aí ele é hipertenso. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? Eu sou hipertenso e quando a Rosala, a Priscila de Brasília estão abaixo da meta, o que que acontece? Que a minha pressão sobe. Então, o que eu vou falar para vocês? Esse cliente está em Paris. Ele tem uma doença pré-existente, ele liga para nós. O que que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar ele para o centro médico, vamos estabilizar a doença dele. Porém, o que que o médico vai decidir, gente? O médico vai decidir que ele pode continuar a viagem, ou o médico vai falar o seguinte: negativo, meu senhor, pode retornar para o seu país, porque você tem que fazer um tratamento, tá? Então, normalmente, eu reforço isso, por quê? Porque não é o cliente que decide, tá? Quem decide é o médico e coloca no relatório médico. E a minha central operativa vai tomar as decisões baseado no relatório médico, tá? Despesa odontológica, então, novamente, nós tratamos, tem uma cobertura para dentes naturais permanentes numa situação de acidente ou enfermidade súbita e aguda. Então, nós vamos cuidar do seu cliente nesse item de despesa odontológica. E aí, o que é importante a gente entender? Ó, cobre episódios de crise ocasionados por doenças pré-existentes ou crônicas, quando gerar quadro clínico de emergência urgência, e ó, não havendo cobertura para continuidade de controle de tratamento anteriores, ou check-up ou extensão de receita. Por quê? Muitas vezes a pessoa descobre que tem que fazer canal e ele quer que a gente cuide do canal dele lá. Não. O dentista vai estabilizar a dor, ele não vai ter mais dor, mas para fazer o tratamento, ele vai ter que voltar para o Brasil. Despesa farmacêutica, então tudo que foi prescrito num atendimento médico, né, sabe, se ele vai para uma clínica, para o hospital, para o dentista, foi prescrita essa medicação, nós temos um valor de cobertura. Médicos de uso contínuo, né? Lembra que eu mostrei o meu aqui? Isso é uso contínuo. Eu tenho que tomar para o resto da vida. Então, isso não cobre. Então, o que a gente está dizendo é que a pessoa tem que, quando fazer as malas, aí vai a dicasinha, levar sempre os medicamentos, né, na mala de mão. Nunca colocar medicamentos nas malas despachadas. Mantenha tudo numa embalagem original com rótulo. Leve receita receita ou carta médica, principalmente em inglês. Por quê? Porque o pessoal da imigração ali pode pegar, abrir sua mala e perguntar: mas por que você está trazendo esse remédio? Aí você tem que explicar, né? Transportar a quantidade compatível com o seu uso. Então, se eu tomo um por dia, vou fazer uma viagem de 20 dias, a minha caixinha tem que ter lá 20, 25, porque eu vou provar para ele que eu tenho que tomar um por dia. Mas se eu levar 10 caixas dessa e vou ficar 20 dias, eu estou fazendo tráfico, né, gente? Então a gente está dizendo que tem que tomar cuidado com a quantidade que você leva também, né? Use uma bolsa de remédio para viagem organizada. Então, essa daqui é a minha bolsa que eu já tenho aqui para todas as minhas viagens, né? Então, o que eu digo é que a gente precisa orientar o cliente nisso. Principalmente cliente de primeira viagem, vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência e orientá-los, né? Então, medicamentos de uso contínuo tem que estar sempre com a pessoa, não pode despachar medicamentos de uso contínuo na mala, tá? Viagens nacional, pessoal, já tem cobertura a partir de 50 quilômetros. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse ano eu já fui para Araçatuba, região do Vale, Londrina, Maringá, Ribeirão, Franca, Recife, João Pessoa, região do Vale, Bauru, Araçatuba e fui para a Feira de Campinas. Por mais que eu tenha o meu plano de saúde, eu emito o plano da GTA, 8 dias, 60 mil de cobertura, por apenas R$ 76,50, para que eu tenha uma proteção da minha central 24 horas. Então, hoje nós temos aqui destinos que são super frequentados no Brasil. E aí a pessoa saiu da casa dela a partir de 50 quilômetros, ela já tem o atendimento. E nós não podemos esquecer que plano de saúde não cobre reembolso, não cobre medicamento, não protege a bagagem do cliente, cancelamento para os reasons, traslado médico, interrupção de viagem, regresso sanitário e despesa odontológica. O seguro saúde não cobre isso, pessoal. Se você pegar só um item, que é o regresso sanitário, você imagina
que se eu quebrar a perna lá em São José do Rio Preto e acontecer um acidente comigo no box do banheiro do hotel, que eu tenho que voltar para São Paulo numa UTI, eu tenho R$ 30.000 para voltar para São Paulo, enquanto o plano de saúde não dá isso, né? Não dá essa cobertura. E o plano internacional é a mesma coisa. A partir de 50 quilômetros, ele já tem direito à cobertura. Então, você imagina a pessoa sair lá de Ribeirão Preto para pegar um voo à noite para a Europa. Então, São Carlos, se ele passar mal, eu já dou atendimento, que está 104. Se ele passar mal em Campinas, eu dou atendimento, que está 224. Se ele passar mal em Guarulhos, eu dou atendimento. Por quê? Porque ele já saiu da casa dele, está lá no aeroporto, está estressado, passou mal, eu vou mandar para o hospital em Guarulhos, ele passa bem, entra no avião e vai curtir a Europa, né? Então, esse é o conceito do nosso seguro. E aqui, pessoal, quanto dinheiro levar para a sua viagem, né? O cliente fica perguntando, mas quanto eu devo levar, né? Eu estava falando com a Fran, que é a minha assessora, ela falou, Gelson, tem que levar dinheiro para refeição, para ingresso, para show, para compras, Gelson, para passeios e para compras, Gelson. É isso mesmo, ela falava compras toda hora. Por quê? Porque a Fran gasta muito com cartão de crédito. O marido dela me liga para mim conversar com ela, mas eu não tem jeito. Ela gasta muito dinheiro e souvenir. Todo viajante pensa nisso, gente, mas ninguém pensa que eu vou levar dinheiro para pagar um atendimento médico. Ó. Gente, o nosso cliente não pensa nisso. Por isso que vocês têm que oferecer um produto de seguro para proteger ele e deixa ele gastar o dinheirinho dele nesse daí, ó. E a Fran com as compras dela, né? Então, para fechar esse meu treinamento, eu queria passar para vocês esse quadro que é muito interessante, vocês tirarem um print da tela, tirar uma foto, porque se a pessoa tiver um atendimento simples nos Estados Unidos, ele vai gastar US$ 10.000, na Europa, 4.000 euros. Ninguém leva dinheiro para isso. Uma ambulância, US$ 224 a 2.204, na Europa, de 150 a 1.000 euros. Ninguém leva dinheiro para isso. Se você pegar uma diária hospitalar, US$ 5.220 nos Estados Unidos, 2.000 euros. Você imagina uma diária hospitalar. Então, a gente está dizendo que o gasto que uma pessoa pode ter no exterior é muito grande. E os Estados Unidos é o país mais caro do mundo, é a medicina mais cara. Então, protejam seus clientes oferecendo um bom seguro viagem, tá? Então, eu queria agradecer. Eu falei para a Ariadne que eu ia fazer em 45 minutos, Ariadne, eu fiz em 45 minutos. Cravado, diretor. É um negócio que não dá para entender. Parabéns, muitíssimo obrigada pelo teu tempo, uma explicação muito profunda, muito interessante. Nós temos perguntas, dá tempo? Dá tempo Pode para umas perguntar. três perguntinhas, né? Pode perguntar, Tem duas sim. pessoas que ficaram em dúvida. Eu gostaria, inclusive, que você voltasse, diretor, na explicação sobre cobertura por evento, tá? Ah, ok, É uma perfeito. pergunta, por favor, pode repetir por que que ele abateu US$ 20.000 do primeiro atendimento e não 3.000 do segundo atendimento? Então, vamos lá. Vamos lá. E aí tem um complemento enquanto você Né, chega essa nesse pergunta é slide? muito legal. Essa pergunta é muito Isso. legal, porque o por evento, pessoal, vocês têm que entender que é cada evento que aconteça com o seu passageiro. Então, você imagina que ele está fazendo uma viagem de 30 dias pela Europa e na primeira semana ele escorregou, porque ele foi lá no inverno e quebrou a perna. O que que eu fiz? Eu mandei para o hospital 160.000 e esses 160.000 ele gastou 20, tá? Então eu mandei US$ 20.000 para o hospital. E aí, ok, ele voltou para o seu hotel, ficou ali se recuperando, mas ele pediu um prato e passou mal porque acabou pegando uma infecção alimentar. E nós mandamos ele novamente para um hospital. Quando eu mandei ele para o hospital, eu mandei a cobertura total do plano que você vendeu, que foi de 160.000. Por quê? Porque é um outro evento. O primeiro evento foi quebrou a perna. O segundo evento foi, opa, comeu algo que gerou uma infecção alimentar. E esse atendimento de infecção alimentar gastou US$ 3.000. Então, dos 160.000, eu mandei US$ 3.000. Então, perfeito, ele foi bem atendido. Na terceira semana, que ele ficou quatro, ele ia ficar, a viagem dele 4 semanas, na terceira semana ele começou a ter dores na perna que ele quebrou. Então, ele voltou para o hospital para cuidar do primeiro atendimento, ou seja, não é um novo atendimento, mas sim é uma sequência de atendimento do primeiro, que foi quebrou a perna. O que que a minha central fez? Ela pegou o caso número um, olhou que ele já gastou US$ 20.000,
E aí ela falou assim, opa, então para este caso ele tem um saldo de 140 e mandou para o hospital 140. Por que os três não entram nesse 140? Porque é um outro evento. Então é ligado a uma infecção alimentar. Então, por isso que a gente coloca por evento. E, gente, tem gente azarada? Tem. Tem muita gente azarada, né? Então a gente diz que por isso que a gente formatou por evento, porque o outro modelo de negócio é o global, é como se fosse uma conta corrente. Se o meu produto fosse globalizado, sim, seria 160, tira 20, ficou 140. Opa, teve três? Tira 3, fica 137, porque é como se fosse uma conta corrente. Esse formato se chama globalizado, que acaba não gerando tanta cobertura para o seu cliente. Maravilha, diretor. Dúvida sanada. Próxima pergunta. Já foi falado, mas nós reforçamos porque teve uma dúvida. Se o passageiro estiver numa cidade sem rede credenciada e for uma urgência, ele passa a ter atendimento por reembolso, correto? Na verdade, assim, o correto sempre é ligar para uma central operativa. Por quê? Porque eu sempre vou encaminhar para um prestador credenciado, né? Então, a orientação sempre é vender um bilhete de seguro da GTA, pede para o seu cliente já salvar ali no WhatsApp o número da minha central e chamar pelo WhatsApp, que é super rápido. Então, ele vai dar o nome da cidade e o hotel que ele está. Nós vamos verificar se na nossa central tem algum prestador local ali. Mas se não tiver, vamos imaginar que tem pessoas que vão direto para o hospital, nem esquecem que tem o produto da GTA. Acontece muito disso. O que a gente diz é que ele vai ter a cobertura do plano dele para cuidar de uma situação de urgência e emergência, né? E quem vai definir que é urgência e emergência, uma vez que ele não ligou para mim, é o relatório médico. Por quê? O relatório médico, o médico vai descrever Ariadne bebeu muito, encheu a cara e tá aqui tomando taratá porque é coma alcoólica. Meu, se a Ariadne causou o problema e está no relatório médico ali, que ela é uma bela de uma alcoólica, e entrar em exclusão, o seu cliente não vai ter reembolso. O que a gente diz, é por isso que a condição geral estabelece assim, as regras do jogo. Se ele teve uma situação de urgência e emergência ligada a um mal-estar da saúde dele, uma pré-existência, cara, ele vai ter todo a cobertura, porque todo médico no mundo coloca um negócio chamado CID, CID da doença, é um número que é mundial. Colocando o CID no relatório médico, a minha central vai saber exatamente o que o seu cliente teve. E aí vai dizer, não, ele tem direito, assim, à cobertura de urgência e emergência. Maravilha. O segurado viaja para o exterior e esquece um medicamento de uso contínuo importante. Ele pode fazer uma consulta para ter acesso à receita desse medicamento antes que aconteça uma situação de gravidade? Não, não, até tanto é que a Heloísa Praz, eu não sei se a Heloísa está nessa sala, mas a Heloísa é a diretora do Pacotes, ela me ligou nervosa, falou, Gelson, é um absurdo, vocês não querem marcar uma consulta para me pegar uma receita para comprar meu medicamento de pré-existência. Medicamento de pré-existência. Não tem jeito, gente. Se você esquecer seu medicamento de pré-existência, um medicamento de uso contínuo, é exclusão. A minha central não vai pagar um atendimento para você comprar um medicamento que você esqueceu ou que você despachou na mala. No caso dela, não foi esquecimento, ela despachou na mala e a mala foi extraviada, tá? Então, é esse tipo de atendimento que nós não damos. Agora, se a pessoa mentir para mim, que eu não posso, né? Ah, estou passando mal, estou muito mal. Ah, eu preciso ir para o hospital. Quer dizer, ela vai ter atendimento, mas o que acontece? O reembolso de medicamento não pode ser o de uso contínuo. O uso contínuo, a pessoa tem que levar junto nas viagens dentro do Brasil e no exterior. Então, por isso que a gente fala que oriente seus clientes de nunca despachar medicação e sempre deixar na mala de mão. Perfeito. Diretor, vamos para as duas últimas perguntas. Tem um pessoal que está pedindo aqui para voltar naquele quadrinho de custo nos países. Aí, algumas Ah, pessoas não conseguiram perfeito, tirar o print, perfeito. então em boa hora. Enquanto você vai É, chegando nele, uma última pergunta. Há países que exigem que o passageiro tenha seguro para ingressar. Há países que colocam mínimo de cobertura ou restringem para não entrar com o seguro do cartão? na verdade, assim, por isso que a gente, cada país que seu cliente vai viajar, ele vai ter que consultar a regra daquele país. Então, eu vou dar o exemplo do Tratado de Schengen. O Tratado de Schengen pede uma cobertura mínima de 30 mil euros. Se você colocar a 1,1, que é a variação entre o dólar e o euro, você tem que vender no mínimo 33 mil dólares, né? Então, se o seu passageiro aparecer lá na imigração com produtos de 15 mil, 20 mil, 30 mil, dólares, que é abaixo do exigido, ele pode ter problema lá na imigração. Então,
Você tem que consultar o país que ele está viajando para saber a regra. Então, o Tratado de Schengen, que é Europa, por exemplo, é um país que o brasileiro vai muito para a Europa, no mínimo 30 mil euros. Então, nós temos aí um produto que é o Euro Assist em dobro, que 42 vira 84 mil, e o de 80 vira 160 mil. Qual que eu recomendo? O Euromax em dobro, o 80 que vira 160. Por quê? Você está dando uma ótima cobertura. Então, a gente fala que cada país tem uma exigência de cobertura. Então você tem que literalmente pesquisar para saber qual que é a cobertura que Abertura. esse plano vai ter. Se vocês lembram na época do Covid, foi terrível. Por quê? 2021, 2022, os países exigiam a cobertura de Covid. Então você tinha que ter lá impresso que você tinha a Exato. cobertura de Covid. Você tinha que provar que você tinha essa cobertura de atendimento. Exato. No caso do passageiro comprar um medicamento diferente do prescrito pelo médico, tem reembolso? Não, porque ele comprou porque ele quis. Gente, vamos lá. Ó, a Esclarecendo. seguradora vai reembolsar tudo que foi prescrito pelo médico, tá? E ó, e vou falar para vocês o que acontece. Tem clientes que ele pega o nosso bilhete e vê lá, despesa farmacêutica US$ 500. Cara, ele vai na farmácia, ele compra tudo, ele compra Protetor shampoo, solar. sabonete, aí pega um monte de nota fiscal e manda pra gente. Só que ele não passou por médico nenhum, ele achou que ele tinha o direito àquele dinheiro. Aí a gente tem que mandar uma resposta para ele dizendo: veja bem, meu senhor, de acordo com a condição geral, veja aqui, ó, o senhor teria que ter passado por um médico. E aí, realmente, assim, é entendimento das pessoas. Então, a gente fala que despesa farmacêutica é todo medicamento que alguém prescreveu. E aí nós vamos só reembolsar aquilo que foi prescrito. Maravilha. A última pergunta que nós já estamos contra o tempo. Onde fica a central de atendimento da GTA? A GTA, ela tem a central de atendimento em Buenos Aires. E olha que interessante, nós já mandamos várias pessoas da GTA fazerem lá as visitas Visita técnicas, técnica. porque tem uma característica muito importante que vocês têm que saber. Medicina é o sonho de muitos brasileiros. O que eu quero dizer é o seguinte: os brasileiros estão indo fazer medicina na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. A nossa central operativa, a maior parte dos atendentes são estudantes de medicina. Então, o que facilita muito as aberturas de chamado, porque quando a pessoa liga para a minha equipe, eles literalmente são alunos de medicina. Então, nós temos o nosso médico de plantão, são os médicos que ficam ali para organizar a telemedicina, que vai ser falado em outras salas. Mas os nossos atendentes têm são brasileiros, falando português e estudantes de medicina. Excelente. Diretor, essa daqui é para arrematar porque ficou bem legal. Última mesmo. O seguro GTA e o do cartão são complementares? Ou seja, o cliente pode usar os dois para se Então, complementar, você por sabe que você está exemplo? fazendo uma pergunta de outra sala, né? Eu não posso responder essa. Ah, então vamos deixar com o Ah, gostinho de quero negativo. mais? E o Rogério vai me odiar depois se eu fizer Ah, então isso. não vamos responder, vamos deixar essa para a próxima. Não, deixa para próxima, porque isso daí está Fechou. na aula de finanças, lá de financeiro, que vai falar prontamente da diferença do seguro viagem e cartão de crédito, pessoal. Excelente. Então, essa Tá é a bom? deixa para nós arrematarmos e fechar esse tema. Pessoal, recordando a todos que são 8 semanas de treinamento, já concluímos essa primeira. Agradecemos a participação de todos. Vocês receberão nos seus e-mails os próximos links de inscrição. Cada academia tem um link para que fique bem didático, bem acessível para vocês. As perguntas que estão aqui não deram tempo de serem respondidas, serão sanadas mais uma vez pelos seus executivos ou os representantes. No decorrer, até o final dessa semana, vocês receberão aí por WhatsApp, por e-mail, receberão as respostas das dúvidas de vocês. E nós nos encontramos na próxima quarta-feira, que é dia 1º, diretor, é isso mesmo? É isso aí, Dia quarta-feira. 1º de E abril, o nós nos palestrante é o encontramos. Rogério, né? É o Rogério. Rogério Esteves, É o nosso coordenador Rogério. nacional de vendas, estará aí junto com vocês, capitaneando, e eu estarei também presente para receber cada um online. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Diretor, obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, pontualmente. Pessoal, tenham um excelente dia. Beijo Até grande. logo, pessoal. Bons Até. negócios.